Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai prosear um pouquinho sobre o próximo eclipse do dia 5 de maio. Nós tivemos aí um eclipse solar na lua nova e agora nós vamos ter um eclipse lunar, que é a fase cheia da lua. Então são pontos de poder no tempo fortíssimos. E a gente vai ver aí por que que isso ocorre, né? Então eu convido você a pegar um táxi para a estação lunar para a gente saber um pouco dos mistérios desse próximo eclipse. Então, o eclipse ocorre por um fator extraordinário e quase que surreal quando três corpos celestes de tamanho e distância muito diferentes se alinham e parecem que ficam do mesmo tamanho. E vejam aqui, né? Esse eclipse lunar, que é quando é a fase cheia da Lua, ocorre porque a Terra que fica entre o Sol e a Lua, e essa sombra é projetada, né, no nosso planeta. No vídeo que eu falei sobre o eclipse solar, eu me aprofundei muito no tema de Plutão e falei sobre as cavernas, sobre uma série de coisas. E, inclusive, é, de como as pessoas ficam um pouco abismadas sobre a nossa Lua atual. Veja, esse Robin Brecht, ele disse o seguinte: é mais fácil explicar a inexistência da Lua do que sua existência, por uma série de fatores. E a sincronicidade da geometria e matemática entre Sol, Lua e Terra não se aplica a outros sistemas. Esses autores aqui, eles escreveram quem construiu a Lua, né? Será a Lua um satélite artificial? E eu sempre comento que eu vejo o eclipse como um atalho no tempo. A Lua, ela age diretamente no nosso corpo emocional. A gente até tem um termo de dizer que as pessoas são lunáticas. E tem as lendas do lobisomem e dos vampiros na lua cheia. Os ânimos ficam exaltados. Na fase cheia da lua é muito bom para dar festas, porque todo mundo vai para fora, todo mundo quer se reunir, então o público fica maior. A lua tem a ver com a loucura, como eu já disse, com a variação de humores de todo líquido no planeta. Ela age nas seivas das plantas, no nosso fluxo sanguíneo, nas marés. Então a Lua tem uma particularidade com o ser humano. E eu digo que o eclipse é um atalho no tempo porque a Lua é um calendário. Na antiguidade, eles usavam um calendário lunar e solar. O solar tem a ver com as 4 estações do ano e o calendário lunar tem a ver com as 4 fases da Lua. E essas 4 fases demoram 28 dias para ocorrer. E no eclipse, seja em minutos ou em horas, todo esse calendário ocorre tudo ao mesmo tempo agora. Então, se a gente for partir do princípio que estamos num universo simulado, a Lua pode ser uma base de mudanças de frequências aqui para a humanidade, mexendo diretamente na nossa frequência psíquica e, consequentemente, no nosso lado emocional. Então, eu vejo o eclipse um atalho do tempo. E Gurdjieff, que foi um grande pensador, ele dizia que lá na Lua existe um laboratório e que a Lua se alimenta da energia psíquica da Terra. E a gente vai ver algumas coisas estranhas da Lua, né? Ela é 4 vezes maior que Plutão,
E o Plutão, na epopeia da criação, ele era descrito como um satélite de Saturno. E na batalha celestial ele foi levado lá para os confins do nosso sistema solar. Então, mexe com todos os líquidos do planeta, como eu falei, as marés, as seivas, o nosso fluxo sanguíneo, o ciclo menstrual tem a ver com os 28 dias da Lua, influencia os humores e o psiquismo, a loucura, e os vampiros e os lobisomens, né? Tudo isso. Então, se a gente prestasse atenção em si próprio, na nossa vida mecânica, que tem muito a ver com a Lua, e a gente colocasse consciência e vontade no que a gente faz, no estar presente, a gente escaparia a esse jugo da Lua, né? E veja, a Lua é muito misteriosa. Na epopeia da criação, diz que ela se chamava Kingu e fazia parte de Tiamat. Ela orbitava Tiamat, que era um planeta gigantesco, aquoso. E na batalha celestial, 2 satélites de Nibiru colidiram com Tiamat, expulsando a Lua da órbita. Um pedaço de Tiamat virou nosso planeta Terra, que é chamado de Ki, e a outra parte virou o cinturão de asteroides, né, que eles chamam de bracelete, e que vive ali girando entre Júpiter e Marte, onde era o espaço que Tiamat ocupava. E Tiamat era muita água e o nosso planeta é mais água do que Terra, né? Aqui é uma imagem da NASA, da nossa Lua e Terra muito distantes. Olha como ela é desproporcional a outros satélites de outros planetas muito, muito maiores que a Terra. E conta-se que, além de Kingu, tivemos outra lua chamada Kenos, lá no período Mioceno. Mas como é que pode ser isso? Tem escrito sobre isso. A doutora Ruth Sotomayor é uma catedrática nesse assunto. Ela, inclusive, já editou muitos livros e tem esses escritos lá, mensagens ocultas dos livros líticos andinos. Os créditos são para o canal do Hijos del Sol de Diego, que faz muitas pesquisas e teve muitas entrevistas com a doutora Ruth, né? Então, ela conta que essa lua Kenos, ela explodiu lá no céu e pedaços dela caíram na terra e houve o dilúvio e uma série de cataclismas. E quem pôde fugir se refugiou, sobretudo, nas covas, nas cavernas, né? E eu conto em detalhes no vídeo anterior do eclipse solar sobre a Cueva de los Tallos, né? Bem, a sombra deste eclipse do dia 5 de maio vai cair aqui, olha. Vai pegar a África, a Ásia e também parte da Europa e a Austrália. Então, aonde recai o eclipse é que as coisas podem acontecer com mais probabilidade. E como o eclipse tem a ver com essa força gravitacional por conta desse alinhamento desses 3 corpos celestes, pode ocorrer vulcões erupindo, maremotos, terremotos e tudo quanto é coisa. Por isso que os antigos tinham medo do eclipse, não é? Então, o eclipse solar que eu comentei, vejam aqui, foi no dia 20 de abril. Quem era o protagonista era Plutão. Plutão estava envolvido com o Sol e a Lua aqui, né? no eclipse. E o Plutão tem a ver com as profundezas, com o que está escondido, com os mistérios, com as traições, com o oculto. Vocês vejam o que está acontecendo tanto no nosso país como em outras partes do mundo. O eclipse revela o que estava escondido. Aqui está o mapa do eclipse lunar do dia 5 de maio de 23, às 14h35, horário de Brasília. Olha aqui, o Sol a 14 graus de Touro
em oposição à Lua, lá do outro lado, a 14 graus de Escorpião. Então, a Lua cheia e esse eclipse fala de oposição. A oposição é um aspecto bastante desafiador. E quem vai dar o tom deste eclipse é Urano. Urano está em conjunção ao Sol, 4 graus só de orbe, e em oposição à Lua. Então, se no outro eclipse Plutão mexeu e trouxe à tona o que estava escondido, Urano nesse eclipse vai trazer situações inimagináveis, imprevisíveis. O Urano tem a ver com as coisas radicais, com as rupturas e com as renovações. Então vamos lá ver uma coisa. A lua cheia, ela tem uma pegada de cabo de guerra, porque a lua em Escorpião, emocional, intensa, profunda, misteriosa, desconfiada, está a 180 graus do Sol, lá em Touro, que busca a estabilidade, a materialidade. Touro é mais conservador e tem um lado mais apegado. Então, a oposição ela exige muito equilíbrio, senão a gente fica mais para equilibrista do que para equilibrado. Então, qual é? A oposição dá para sentar, conversar e ir pelo caminho do meio. Mas até que isso aconteça, tem muita disputa. E justamente vai acontecer no eixo dos valores. Touro tem a ver com a casa 2, onde o Sol está neste eclipse. Então vai mexer muito com questões de valores, não só de dinheiro. Como é que está o seu critério de valores? O que é que você valoriza de fato? O que é que está em jogo na sua vida? E você está aí com pseudo-valores, valores postiços? E do outro lado é a casa 8 de Escorpião, onde a lua está brilhando. A casa 8 é das mortes e renascimentos, das transformações profundas. Então veja, a casa 2 e Touro regem a energia sexual, desculpe, a energia monetária. E a casa 8 Escorpião rege a energia sexual, que são as duas energias que movem o planeta. Então, o que a gente está vendo, né, nesse eixo dos valores? Já está se anunciando aí a falência de bancos, fusão de bancos, e vai vir aí nessa jogada banco tradicional, digital e fintechs. Nós estamos vendo a desdolarização mundial. Nós estamos vendo grupos se formando, BRICS ali, né, com o grupo oriental, China, Irã, Arábia Saudita, quem diria, junto com o Irã, e também o Brasil, né? E, enfim, e do outro lado está lá os Estados Unidos perdendo força e a União Europeia mergulhada em problemas porque acabou entrando na história lá do conflito lá no leste europeu. Muito bem. Urano, que vai ser o tom deste eclipse, porque assim, a lua cheia e esse eclipse agora é o apogeu de algo que começou na lua nova. É um ciclo, não é? Então, o tema aqui de Urano, Urano quer dizer o quê? O que cobre, envolve, né? Então, por isso que Urano tem a ver com despertar. Quando você consegue acessar Urano, que tem a ver com o mental superior, você consegue ver aquilo que estava coberto, envolvido, e estava ali na sua cara e você não estava vendo. Então, por isso que Urano tem a ver com os insights, com as revoluções. Né? Claro que ele também tem a ver com o terrorismo. E nós vamos ver por quê. Saturno, ele castrou Urano, que era o pai dele. Urano tinha muitos e muitos filhos e não gostava muito dos filhos e devolvia para o ventre da esposa, da Gaia.
E ela estava já não aguentando mais isso. E aí o filho ali mais responsável, que era o Cronos Saturno, falou: pode deixar que eu vou resolver essa situação. E castra o Urano. Bem, podemos fazer uma simbologia. O Urano tem a ver com a comunicação em rede, com as internets, não é? Com a comunicação em rede. E nós estamos vendo aí um processo muito delicado, não só no Brasil, mas eu vou citar o Brasil porque é onde eu vivo, com relação à regulamentação da internet. E já existe na Constituição, já se fez lei em governos passados, é só cumprir, mas eles não querem, né? Então, qual é o cuidado aqui? A castração nos e através dos meios de comunicação, fingindo ser uma promoção de regulamentação. E as grandes mídias estão quietinhas. Vocês já viram quantas demissões estão ocorrendo em algumas emissoras? Então as coisas estão muito perigosas. É importante dizer isso porque, olha, dessa castração de Urano, o falo dele foi atirado ao mar. Das espumas nasceu Afrodite, que é o potencial criativo, a harmonia através do conflito, né? E também do sangue que espirrou desse falo nasceram as fúrias. E é isso que nós estamos lidando agora, minha gente, né? Com essas fúrias. A Tisífone, que é castigo, a Megera, que é o rancor, e a Lecto, sem fim, né? Uma coisa que não tem fim, essa raiva, essa fúria, que tem a ver muito com vingança, né? Então, o lado obscuro de Urano é o terrorismo, é o sectarismo, é a violência, sabe? Então, a justiça das fúrias era olho por olho, dente por dente, né? Então elas aplicavam a justiça, mas com tempero de vingança. Então é aquela coisa da intenção. E eu destaco para esses eclipses, tanto o anterior como esse agora, do dia 5 de maio, que vai ser o apogeu do que aconteceu lá que começou no dia 20 de abril, é Mercúrio retrógrado. Mercúrio tem a ver com a comunicação, escrita ou falada, com a imprensa, com o nosso pensamento. Então, há que se ter um discernimento. Eu preciso aqui abrir um parênteses. O que eu vou comentar agora é independente de esquerda ou direita, deste ou aquele presidente, de ser republicano ou democrático. Não tem nada a ver com partido. O que eu vou comentar agora tem a ver com cidadania. Cidadania. Olhem essa imagem aqui, muito interessante, né? Se a gente só for ver a primeira parte da imagem, dá a impressão que esse soldado está sendo executado cruelmente. E se a gente for ver a terça parte da imagem, parece que o soldado está sendo socorrido, que bondade do outro. E aqui no meio é a imagem real. As duas coisas estão acontecendo. Então, o que está acontecendo é o seguinte: tudo que é feito para mudar a percepção geral é feita embasada em algo justo, lindo, fofo. Só que a aplicação não. É disso que eu tenho falado. Eu não sou a favor nem de ditadura de esquerda nem de direita. Eu não sou a favor de opressão de nenhum campo partidário. Então vejam, olha aqui no mapa do Brasil onde vai cair esse eclipse. A Lua em Escorpião na casa 9. Nós temos 3 poderes. A casa 9 representa o judiciário. E o Sol mais 2 planetas, Mercúrio e Urano,
na casa 3 da comunicação, da interatividade, das opiniões. Onde é que nós vamos parar, será? O nosso terceiro poder sugeriu ao legislativo cláusulas draconianas com relação a essa PL 2630 da fake news. Então é assim, existem leis, só que elas não são aplicadas. Agora eles estão adicionando coisas às leis já existentes de uma maneira muito perigosa e que dá margem a várias interpretações. Eu venho de uma geração que viveu nos anos 70 a necessidade de se libertar da censura. E muitos artistas daquela época agora estão calados, agora estão omissos, né? E talvez pensem que esse tipo de coisa não vai alcançar todo mundo, só vai alcançar um ou outro mortal, né? Mas o perigo é que isso fique à mercê do governo de plantão. Nós vamos continuar. Entra governo e sai governo, entra partido e sai partido, a gente continua. Mas as pessoas estão confundindo isso com posição partidária. E nós estamos falando de liberdade, que foi conquistada a duras penas. Eu vivi essa época. Pois então, nós estamos tendo várias CPIs tramitando. A do movimento do Sem Terra, a da manipulação dos resultados de partida de futebol, a das lojas americanas e as mais gritantes aqui, a CPMI dos atos de 8 de janeiro e a da fake news. E agora eles estão querendo colocar areia na situação. Vocês já viram raposas tomando conta do galinheiro? Onde que está a imparcialidade? Então as coisas estão muito perigosas. Então, traições, porque Lua em Escorpião, oposição ao Sol lá em Touro, colado a Urano. Não dá nem para prever. Quando é Urano, é o imprevisível. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Só que eu acho difícil que não aconteça nada. Urano traz, como eu disse, ele pode trazer Vênus, mas ele pode trazer as fúrias. Então, aqui nessas cartas, né, do jogo Illuminati dos anos 90, 95 para ser mais exata, fala das traições, né, do boi na linha, de gente atravessando, de gente subornando, da distorção dos fatos. Um exemplo foram as retiradas de assinaturas, né, e em algumas CPIs que estão aí para serem tramitadas, por exemplo. Então, eu encerro isso dizendo o seguinte, que muita coisa há de podre no reino da Dinamarca. E, sobretudo, porque eles estão querendo mexer em algo que é sagrado, que é a liberdade de expressão. E não sou, por favor, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem desse, nem daquele. Eu sou uma cidadã que preza a liberdade de expressão. E está sendo muito perigoso. Eles estão arranjando um problema para criar uma solução que não é boa para a gente. Nós demoramos muito para conquistar. Esse pessoal jovem não sabe o que era os anos 70, os anos 60. Vamos usar o discernimento, não vamos nos dividir. Isso é independente de qualquer partido, ideologia. É liberdade que está na nossa Constituição. Porque daqui a pouco é aquela coisa. Só digo uma coisa, não digo nada. E digo mais, só digo isso. Então, independente da sua posição política e partidária, nós vivemos num país e as coisas estão descambando.
É muito perigoso, isso está dividindo as pessoas mais uma vez, e eu chamo atenção para essa situação. É o cerne da questão, né? Independente da sua ideologia. Vamos prestar atenção. A Lua em Escorpião traz situações de intriga, situações manipuladoras, de coerção, de suborno. Claro que tem os lados maravilhosos da Lua em Escorpião. A cura, a transformação, né? Sem dúvida. Mas nessa configuração envolvendo Urano, nesse eixo casa 3, casa 9 do Brasil, as coisas podem tomar um caminho muito drástico, cabeças podem rolar e isso pode trazer muita revolta na população. O Urano está ativando a Lua é o povo. Enfim, eu espero que as coisas se deem de uma maneira mais suave e que as pessoas estejam prestando bem atenção no que está sendo embasada a sua opinião, né? Porque as paixões políticas não podem nos demover do nosso senso. Ninguém aqui está atacando esse ou aquele presidente, esse ou aquele partido. Nós estamos falando de algo muito mais sério que está na nossa Constituição brasileira. Os alruaceiros, os vândalos, os mentirosos, eles sim precisam ser punidos. Mas esses precisam ser punidos. E não a pessoa que expressa a sua opinião ou fala algo do seu coração. Ok, meus amados? Então, não venham me atacar achando que eu sou desse ou daquele partido. Eu não sou nada. Eu sou uma cidadã brasileira que estou percebendo um balanço da carruagem de quem viveu nos anos 70, sabe? E essa lua cheia vai exaltar os ânimos, ok? Então vamos procurar nos centrar e nos manter na força da verdade e do equilíbrio. Ok, meus amados? E se vocês gostam aqui do canal Rota do Céu, eu peço que vocês deem um like, compartilhem, se inscrevam para o canal permanecer e para o canal crescer, né? Então é isso, tá bom, meus queridos? Até breve.